Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um treinamento da Bifarma Farmácia de Manipulação. Neste módulo, nós vamos falar sobre as boas práticas de manipulação. Se você não me conhece, eu sou Patrícia Kochmann, farmacêutica, especialista em garantia de qualidade e serei a responsável por acompanhá-los nessa jornada de conhecimento. A intenção desse nosso treinamento é passar para vocês as informações básicas referente às boas práticas de manipulação. E o que são boas práticas de manipulação? Boas práticas de manipulação são condutas regulatórias operacionais descritas em legislação específica que norteiam as práticas da farmácia de manipulação. Então, nós, na farmácia de manipulação, não realizamos exatamente as coisas da forma exata que nós queremos. Existe uma normatização, uma legislação que vai nos orientar de como realizar os procedimentos. E esses procedimentos são desde o recebimento de um receituário, que nós podemos e não podemos manipular, como devemos manipular, como devemos comprar os insumos farmacêuticos, quais são as diretrizes para que possamos rotular corretamente os nossos medicamentos, bem como prestar assistência farmacêutica ao cliente e paciente usuário de um medicamento magistral. O treinamento de boas práticas de manipulação tem de ser o primeiro treinamento que os colaboradores que ingressam nesse mercado realizam, porque ele é a base para que você tenha o conhecimento de como funcionam as práticas dentro da farmácia. Aqui nós vamos falar sobre termos técnicos que possivelmente você nunca ouviu falar, ou se em algum momento ouviu falar, você vai ser rememorado do que se trata esse termo técnico, que é muito ruim quando nós estamos num ambiente e as pessoas falam uma linguagem que às vezes não é familiar aos nossos ouvidos. E é isso que nós não desejamos. Você vai executar os seus procedimentos, as suas operações com segurança, sabendo o que você está fazendo, porque você passou por esse treinamento. E de onde surgem as boas práticas de manipulação? De onde vêm essas condutas que eu vou descrever aqui para vocês, eu vou informar para vocês, eu vou comunicar para vocês? Vem da instituição Bifarma, vem das boas práticas que o farmacêutico vai querer implementar aí junto a você no setor? Então, vamos lá. O que é manipular? Manipular é um conjunto de operações manuais e atualmente semi-automatizadas que visam a elaboração, a produção de um medicamento magistral. E o que é um medicamento magistral? O medicamento magistral é aquele manipulado para atendimento exclusivo, personalizado de um receituário ao paciente. Então, qual a diferença de um medicamento manipulado por um medicamento industrializado aonde eu compro na drogaria? Na drogaria, você vai comprar o que chamamos de especialidade farmacêutica, né? É um medicamento que é produzido por lote em uma única dosagem e uma única apresentação para atendimento daquele lote. Então, se o médico ou o prescritor necessita que o paciente tome uma dosagem um pouquinho maior ou um pouquinho menor, ou numa quantidade maior ou menor, a venda daquela embalagem, a especialidade farmacêutica não pode atender esse paciente. Então, quem vai atender esse paciente é a farmácia de manipulação. Por isso que nós falamos que a manipulação, ela personifica o atendimento, ela personaliza o atendimento para o usuário de medicação, porque aquele medicamento, ele é feito exclusivamente para atender a necessidade daquele paciente e naquela situação de tratamento, enquanto a drogaria que dispensa a especialidade farmacêutica, aquele produto pronto, em lote, nas mesmas dosagens, nas mesmas apresentações de formas farmacêuticas, não consegue atender.
Possivelmente eu falei um termo técnico aí que você nunca tenha ouvido. Forma farmacêutica. O que são formas farmacêuticas? Formas farmacêuticas é como o medicamento vai se apresentar ao paciente. A forma farmacêutica ela pode se apresentar tanto sólida, quanto semissólida, quanto líquida. Existem também algumas outras formas farmacêuticas em outras condições físicas, como por exemplo as gasosas, mas que não são manipuladas pela farmácia de manipulação. A forma farmacêutica, ela vai ser escolhida de acordo com a via de administração, de acordo com a maior aderência ao paciente e também com a possibilidade de manipulação daquele fármaco na forma farmacêutica. Então, às vezes, um mesmo princípio ativo, uma mesma matéria-prima, ela pode ser incorporada em distintas formas farmacêuticas. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que bem possível todos aqui já tenham alguma vez usado esse insumo farmacêutico, essa matéria-prima, para se curar de dor ou de febre. No caso, a dipirona. Então, a dipirona é a matéria-prima, é um insumo farmacêutico, mas ela pode ser veiculada, ela pode ser introduzida, ela pode ser manipulada em distintas formas farmacêuticas. De repente, numa cápsula é uma forma farmacêutica. Num comprimido é outra forma farmacêutica. Num xarope também é uma forma farmacêutica. Numa solução oral, de repente, num medicamento injetável, numa solução injetável, bem como também num supositório. Então, a forma farmacêutica é como o medicamento vai se apresentar e vai ser usado através da via de administração para o paciente. Com certeza, em um outro treinamento mais específico, em um momento mais oportuno, você vai conhecer de uma forma mais aprofundada as formas farmacêuticas. Mas para você entender e ter a ciência de quais são as formas farmacêuticas que hoje o laboratório de farmácia de manipulação Bifarma manipula, eu vou dar exemplos de alguns. Então, por exemplo, na área de sólidos, a forma farmacêutica mais comum são as cápsulas, mas também nós temos os sachês, os shakes, temos tanto cápsulas duras quanto cápsulas moles. As cápsulas duras são aquelas que vão ser encapsulados pós ali dentro do envoltório da cápsula. Cápsulas moles são aquelas que são introduzidos princípios ativos líquidos. Essas cápsulas moles, geralmente a gente só faz o fracionamento, a separação. Ela já vem pronta do fornecedor de matéria-prima. As cápsulas duras nós manipulamos. Nós temos também as formas farmacêuticas semissólidas, que são géis, cremes, pastas, pomadas, loções, bem como as líquidas, que são xaropes, soluções otológicas, soluções nasais, soluções orais. Agora que você já tem um pouquinho de noção do que faz a farmácia de manipulação e quais são os produtos basicamente que nós manipulamos, nós vamos falar um pouquinho das boas práticas regulatórias da farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação, ela é um comércio, ela é um estabelecimento mesmo comercial, né, onde ocorre venda, compra e venda, só que é compra e venda de medicamento, distintamente de um outro comércio, de um outro estabelecimento comercial que porventura venda roupa, venda sapatos, venda alimento. Ela vende medicamento, ela vende saúde. Então, se ela vende medicamento, ela vende saúde, ela está subordinada a atendimento de princípios sanitários. E esses princípios sanitários, eles são norteados através de legislação específica, federal, estadual e também de cunho municipal. A legislação sanitária que
atualmente encontra-se em vigor para a atividade da farmácia de manipulação, ela se chama RDC 67. Então, não somente nós da farmácia de manipulação Bifarma, quanto todas as farmácias do nosso país devem seguir essa normativa, porque ela foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o nosso órgão supremo em vigilância sanitária. Após a farmácia de manipulação atender todos os pré-requisitos dessa normativa, ela é fiscalizada ou pelo Estado, dependendo de como é a situação geográfica daquela farmácia onde ela está instalada, ou pelo município, se o município já tem autonomia para fazer esse tipo de fiscalização e de inspeção. Então, todas as farmácias devem seguir a normativa federal. Então, o que eu cumpro em São Paulo é a mesma coisa que deve ser cumprido no Mato Grosso, no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Bem como as normativas específicas do município onde a farmácia de manipulação está sediada. Portanto, para que uma farmácia esteja em plena atividade, esteja autorizada e licenciada a abrir as suas portas e atender a população, ela deve cumprir todas essas exigências descritas na normativa RDC 67. E quem fiscaliza isso, né? Quem verifica de fato se a farmácia cumpre ou não cumpre? Ou é o time de fiscalização da vigilância estadual ou o time de fiscalização da vigilância sanitária municipal. E eles vão se nortear através da RDC 67 para verificar se realmente a farmácia está apta ou não a iniciar as suas atividades. Então, para que qualquer farmácia comece a produzir medicamento para a população, visto que ela é um estabelecimento de saúde, ela foi previamente auditada e fiscalizada por um órgão competente, ou estadual ou municipal, tendo como base a RDC 67, que é uma normativa federal. Portanto, as informações que eu trago aqui para vocês não são simplesmente informações padrões da farmácia Bifarma. São informações que nós tiramos, usamos a partir da RDC 67. Então, a primeira coisa para que uma farmácia tenha condições de pleitear a autorização e o licenciamento para começar a trabalhar é partir da parte regulatória, da parte documental. E geralmente quem cuida da parte documental da farmácia é um setor, uma área, um departamento chamado garantia de qualidade. A garantia de qualidade vai dar entrada em toda a documentação sanitária exigida pela RDC 67 no município ou no estado onde a farmácia está instalada. E eu vou falar brevemente para vocês quais são as documentações básicas que toda farmácia de manipulação deve ter para aí sim conseguir começar a produzir medicamento e atender a sua população. Tirando toda a documentação que nós chamamos de documentação fiscal e administrativa, como contrato social, inscrição estadual, CNPJ, que são documentações que eu não vou me aprofundar aqui, porque isso qualquer empresa deve ter. A partir do momento que a farmácia de manipulação ela já se constituiu perante a junta comercial, ela precisa começar a se constituir, a existir para a municipalização sanitária. Então, o primeiro ponto é constituir um farmacêutico, o que nós chamamos de responsável técnico. É o profissional que vai responder civil e criminalmente pela empresa.
nós temos o representante ou responsável legal, que pode ser ou não um farmacêutico, geralmente é o dono da empresa, o proprietário da empresa, ou uma pessoa designada por essa pessoa que tem a propriedade da empresa, e nós temos o representante, o responsável técnico, que no caso da farmácia, exclusivamente é um profissional farmacêutico. Esse profissional farmacêutico ele deve ser inscrito em seu conselho de classe estadual. No nosso caso, como nós estamos no estado de São Paulo, os farmacêuticos devem estar inscritos no Conselho Regional de Farmácia do estado de São Paulo. O farmacêutico deve estar inscrito no Conselho Regional do Estado de São Paulo. A partir do momento que esse profissional ele já se inscreveu no conselho, no que nós chamamos CRF, ele vai se inscrever no CRF como representante, como responsável legal dessa empresa. A partir deste momento que ele pleiteia a responsabilidade legal, há uma análise se tanto a empresa quanto ele estão aptos a realizarem uma função contratual de trabalho, que pode ser através de um vínculo de contrato de prestação de serviço ou pode ser através de um vínculo CLTista, o chamado registro em carteira. A partir do momento que ocorre realmente a aceitação, né, do órgão, do CRF, para essa fusão, para esse contrato trabalhista, é emitido um documento chamado CRT, Certificado de Responsabilidade Técnica. Esse é o primeiro documento sanitário regulatório que a farmácia tem em mãos para aí sim continuar o pleiteio das outras documentações sanitárias em outros órgãos, porque as autorizações e as licenças, elas saem tanto em âmbito municipal, em alguns casos específicos em âmbito estadual e depois sobre o âmbito federal. Somente após esse processo, a farmácia ela pode de fato começar a produzir, né, medicamento e iniciar suas atividades ao público.